Bom dia, meninas e meninos. Hoje o meu assunto é Império Austro-Húngaro. Já falei do Sacro Império Romano-Germânico e hoje eu vou falar do Império Austro-Húngaro, muito importante, que vai existir de 1867 a 1918, quando acaba a Primeira Guerra, tá? E vou falar também da família, né, que governou esse império, a família Habsburgos, os Habsburgos, tá? Quem eram os Habsburgos? Era uma família nobre europeia, uma das mais importantes e influentes da história da Europa do século XIII ao século XX. Eles começaram a governar em 1273 e vão até 1918, quando acaba a Primeira Guerra, já falei. Uma parte, Leopoldina, a mulher de Dom Pedro I do Brasil, e a sua irmã Maria Luísa, que era foi a segunda esposa de Napoleão, tá? Que era irmã de Leopoldina, elas eram Habsburgos, da família austríaca dos Habsburgos, tá? Só uma parte. Bom, os Habsburgos foram soberanos da Espanha, Países Baixos, reinos de Nápoles, Sicília, Sardenha, Hungria, Milão, Croácia, Portugal, durante a União Ibérica também do Brasil, de 1580 a 1640, etc, etc. Bom, então vou ver o começo dessa família reinante. 1273, eu falei que essa família começou a reinar nesse ano, no século XIII. Nesse ano, Rodolfo IV, um Habsburgo, torna-se imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Então, os Habsburgos são os primeiros a governar o Sacro Império Romano-Germânico. Rodolfo, quer dizer, os Habsburgos, ele é o primeiro a governar o Sacro Império, que é um Habsburgo. Então, os Habsburgos, né, governam o Sacro Império Romano-Germânico com Rodolfo IV, que quando ocupou o cargo do Sacro Império Romano-Germânico, recebeu o título de Rodolfo I, tá? Ele vai governar de 1273 a 1291, então era um Habsburgo que também governou o Sacro Império Romano-Germânico. Então, sob a dinastia dos Habsburgos, a Áustria tornou-se uma das grandes potências da Europa. Então, o que vai acontecer? Em 1867, a Áustria se une à Hungria, formando assim o Império Austro-Húngaro, só entrando em declínio em 1918, quando acaba a Primeira Guerra, tá? Agora eu vou falar de Francisco José I, que governou a Austro-Hungria, o Império Austro-Húngaro, de 1848 até 1916. Quando já começou o declínio do Império Austro-Húngaro. Tanto é que ele acabou 2 anos depois, quando acaba a Primeira Guerra. Mas ele morre 2 anos antes. Quem foi esse Francisco José? Foi imperador da Austro-Hungria, do Império Austro-Húngaro, até sua morte em 1916. Ele começou a governar em 1848. Bom, esse Francisco José, depois eu vou falar dela, foi o marido da Cici. Lembra da Cici? Vou falar dela também. Bom, Francisco José, como imperador do Império Austro-Húngaro, se esforçou muito para manter o Império unido, mas acontecimentos familiares terríveis, que teve que enfrentar, pesaram muito para o fim desse império. Eu vou falar 4 coisas que aconteceram na vida desse Francisco José I, que vai abalar, né, psicologicamente, emocionalmente e até fisicamente o Francisco José. Tá, olha só. Em 1867, quando houve a junção, né, do Império Austro-Húngaro, seu irmão Maximiliano é executado no México. Ele teve seu único filho, Rodolfo, também vou falar dele bastante, que seria o herdeiro do trono, o único filho homem, morreu em 1889. Vou falar depois como é que ele morreu. Sua esposa, a imperatriz Isabel, que conhecida como Cici, também foi assassinada em 1898 em Genebra por um anarquista. E finalmente aconteceu
o assassinato de seu sobrinho e esposa. Esse sobrinho, Francisco Ferdinando, que morreu assassinado em Sarajevo, por um sérvio que eu já falei, ele que seria o herdeiro do trono, porque o filho dele tinha morrido, então esse sobrinho seria o herdeiro do trono. E vocês viram que o assassinato desse Francisco Ferdinando é que vai ser o gatilho para começar a Primeira Guerra. Então, todos esses sofrimentos ele passou. Então, apesar de todo o esforço de manter o Reino Unido, mas foi muito difícil, psicologicamente, emocionalmente, etc. Bom, como já vimos, um mês depois do assassinato de seu sobrinho Francisco Ferdinando, começou a Primeira Guerra Mundial, vai de 14 a 18. Sua esposa também morreu nesse atentado. Ele recebeu tiro na jugular e ela no abdômen, mas que quando ele, pouco antes de morrer, assim, uns segundos antes de morrer, ele falou para ela: não morra, querida, viva para nossos filhos. Isso foi dia 28 de junho de 1914, mas ela morreu também. Bom, então vocês viram que foi o gatilho para a Primeira Guerra Mundial que eu já falei. Agora eu vou falar da mulher dele, famosa, fizeram até filme, tem um monte de filmes sobre ela, que ela era belíssima, era muito simpática, mas vocês vão ver a vida dela. Sissi, a esposa de Francisco José I, aquele que governou até 1916. Eles eram primos, a Sissi e o Francisco eram primos. Ela, o nome dela era Isabel da Baviera, mas foi conhecida como Sissi. Eles dois se encontraram quando ela tinha 16 anos. Ela, a irmã e a mãe foram passar um fim de semana no castelo desse primo, Francisco José. E a irmã Helene era uma das candidatas à noiva do imperador. Era o aniversário de Francisco e nessa noite ele escolheria quem seria sua esposa. Dizem que ele dançou com 3 jovens, uma desconhecida, a Sissi, e a Helene, que era a candidata principal a ser sua noiva. Mas quando ele acabou de dançar, ele estava tão encantado com a Sissi que entregou o buquê de rosas a ela para ser sua esposa. Ele se apaixonou e ficou encantado com sua beleza, alegria e espontaneidade. Helene, sua irmã, acho que ficou muito mal, deprimida, demorou muito para casar, acho que as duas brigaram, não se falavam. Mas essa Helene depois casou e teve uma vida bem mais feliz e bem mais tranquila do que a Sissi. Tá. Bom, eles casaram, a Sissi com Francisco José I, e tiveram uma filha logo chamada Sofia. Logo em seguida tiveram a Gisela. E essas duas meninas, onde ela adorava viajar, passear, então a Sissi levava essas meninas com ela para todas as viagens que fazia. E embora muitas vezes fosse alertada dos perigos das moléstias, andava para cá e para lá com as meninas, naquela época tinha muitas moléstias, mas ela não dava bola. Então, talvez essa teimosia, ou não vamos dizer que foi isso, a Sofia, de 2 anos, perdeu a vida, né, de uma moléstia. E quanto a Gisela, dizem os historiadores, como ela não tinha uma beleza aceita, ela foi muito rejeitada pela própria Sissi, tá? Ela não correspondia aos ideais de beleza. Então ela não dava muito carinho para essa Gisela, é o que os historiadores falam. E ela, com a morte da Sofia, ela entrou em grande depressão, associada a distúrbios alimentares. Ela acho que tinha uma psicose de ficar magra, então ela quase não comia. Só para os historiadores dizem que ela tinha 1,72 m e pesava 40, não chegava a 50 quilos. Então ela tinha assim essa psicose. Bom, depois de dar à luz Sofia, aquela que faleceu com 2 anos depois, e Gisela,
um ano depois, a diferença das duas era de 1 ano. Ela deu à luz o terceiro filho, que era um menino, que se chamou Rodolfo. Então, teve a Sofia, que morreu com 2 anos, depois teve a Gisela no ano seguinte, que ela rejeitou porque ela não era muito bonita. E, não sei se também é maldade dos historiadores falarem isso, depois teve o terceiro filho, que era Rodolfo, que seria o herdeiro do trono, tá? E depois já teve Valéria, a quarta filha do casal. Bom, essa Gisela, que ela foi preterida, não era muito bonita, ela vai morrer com 76 anos. E a Maria Valéria, a quarta filha, ela vai morrer com 56. Só uma parte. Bom, agora eu vou falar desse Rodolfo, o terceiro filho de Sissi, e o primeiro e único homem, aquele que seria herdeiro do trono austro-húngaro. Ele casou por conveniência e teve uma filha, mas era muito mulherengo, nunca deixou de ser mulherengo, ela nunca amou a sua esposa. Além disso, ele tinha ideais muito diferentes do Império Austro-Húngaro. Seus ideais, suas ideias eram liberais, bem diferentes do que cabia ao futuro imperador do Império Austro-Húngaro. E seu temperamento era mais parecido com a de Sissi, da sua mãe, mais ligado às artes, não às armas. Bom, ele estava tão infeliz no casamento que chegou a pedir anulação ao Papa, mas não foi aceito, né? Porque ele estava apaixonado por sua amante. Foi negado. Enfim, em 1889, quando ele tinha 30 anos, ele foi encontrado morto com sua amante num pavilhão de caça. E surgiram várias e várias hipóteses sobre a sua morte. Até hoje não está bem esclarecido. Como apareceu o revólver na frente dele, como se ele tivesse matado a amante, depois se matado, quer dizer, um pacto, suicídio, né? Foi isso que surgiu na época, né? Depois, disseram que ele foi assassinado porque as suas ideias não eram iguais ao que o Império Austro-Húngaro exigia. Então, acabaram com ele, mataram antes dele ser um imperador, com essas ideias liberais. Enfim, há várias e várias versões sobre a sua morte. Tem até uma versão que diz que foi a esposa que mandou matá-lo porque ela se sentiu repudiada por ele, pelo próprio marido. Então, ela mandou fez um pacto com um atirador para matar. Várias e várias versões. Bom, então ele morreu e então ficou sem herdeiro, tá? Mas voltando a Sissi, então vocês reparam quanto sofrimento esse Francisco José I e a própria Sissi também passaram os dois. Já 2 filhos já morreram, tá? Ela já era depressiva porque ela era muito espontânea, muito alegre, mas aquele império era muito sério, muito cheio de protocolos e ela tinha horror a protocolos. Mas voltando a Sissi, ela ditou a moda para toda a Europa. Ela era muito linda, muito alegre, muito simpática quando não estava em depressão. Aquelas estrelas de diamante no cabelo, foi ela que ditou a moda. Até hoje se usa, né? Dependendo da recepção e tal, tem gente que ainda usa. Foi ela que ditou essa moda. Estrelas de diamante nos cabelos. Depois de anos de casada, ela ficou distante, longe do marido. Queria ficar longe dos protocolos, sempre em estado de depressão. Sempre solitária, muito solitária. Em 1860, tá? Ela começou a ter tosse, muita tosse e falta de ar. Então o marido mandou-a para Funchal, Ilha da Madeira, para ela se tratar. E realmente ela ficou boa e voltou para a Europa. Você sabe que Funchal na Ilha da Madeira, uma ilha portuguesa. Ela voltou, né? Mas sempre infeliz e depressiva. Já tinha 30 anos de casada com Francisco. E apresentou olha só, ela queria tanta distância de tudo e de todos. Ela gostava do marido, mas ela não queria mais nada, queria distância. Então, ela própria apresentou uma atriz chamada Catarina ao marido, tá?
para ela também ter sua liberdade e ele ser feliz. Esse relacionamento, né, dos dois, do marido com essa atriz, demorou 30 anos, tá? Bom, eu já falei que o Rodolfo, após a morte do Rodolfo, filho deles, né, o Francisco, ela entrou em depressão muito mais profunda. Então, o que fez o Francisco? Ele mandou construir na Grécia um palácio para ela morar, porque ela gostava muito da Grécia. E ela foi lá morar. E viajou, né? E mesmo da Grécia ela viajava, mas sempre triste e depressiva. Francisco, sempre com cuidados com ela, implorando para que ela se cuidasse, sempre preocupada com ela, e ela também com ele, só que não tinham mais nenhuma relação. Ela aceitou, ela ficou pior, né? Então ela aceitou ser internada na Suíça em 1898. Mas no mesmo ano, ela foi fazer um passeio em Genebra, e quando um anarquista enterra uma faca no seu coração, morrendo aos 60 anos de idade. Francisco ainda viveria mais 18 anos, tá? O Francisco José I, foi oficialmente casado com Cici de 1854 a 1898, portanto 44 anos, tá? Mas, como vocês viram, eles ficaram afastados, embora tendo um cuidado um com o outro, mas ficaram afastados depois dos 30 anos de casados. E vou ficar por aqui, tem mais coisa, mas senão a aula vai ficar muito comprida. Beijos!